dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus, que está em Daniel, capítulo 3, versículo 14 em diante, que diz assim. Vamos ler? Hoje a leitura é um pouquinho extensa, mas é necessária. Vamos ler? Daniel 3, versículo 14 em diante. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos, entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostres e adores a estátua que fiz. Dai, pois, ouvido a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha de chamas, e vos indago: que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, o Senhor a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abednego para dentro do incinerador. E caíram amarrados dentro da fornalha ardendo em chamas. Dentro da fornalha ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou: pois então vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho dos deuses. Apressadamente, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas, e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Senhor, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego deixaram a fornalha ardente e saíram do meio do fogo. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. A leitura um pouco extensa. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego adoravam somente a Deus, o único Deus, o nosso Deus, o seu Deus, o meu Deus, o único Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Elias e Daniel. Eles só adoravam o nosso Deus. É o único Deus, é o único digno de adoração. Nós sabemos disso. E Sadraque também sabia. E eles não se prostravam diante de outros deuses ou falsos deuses, de imagens de escultura. Mas o rei Nabucodonosor fez a estátua de sua figura, de sua imagem, e queria que todos se prostrassem. Quando tocassem a flauta, a harpa, teriam que se prostrar. Mas Sadraque e Mesaque não. Então foram chamados pelo rei, e o rei disse que os lançaria na fornalha de fogo ardente. Irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego não olharam para a dificuldade, não olharam para o problema. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram firmes na fé. Eles adoravam a Deus e somente a Deus. Eles tinham convicção de que só existe um Deus, o nosso Deus, o Deus deles, o único Deus, o Deus da Bíblia. E eles não se apartaram da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma comunhão com Deus.
Eles conheciam o Deus que eles criam. E por isso eles traziam em si a fé. Uma fé que não depende do que não dependia do que eles podiam ver, do que eles podiam sentir, mas uma fé intrínseca, uma fé que vinha de dentro deles. E essa fé era tão consolidada, tão real, que fazia com que eles não temessem o mal que pudesse vir, não temessem as ameaças, não temessem o próprio rei. Respeitavam o rei, mas não temiam o rei. E Sadraque, Mesaque e Abednego nunca colocaram o rei acima de Deus. Irmãos, muitas vezes nós temos muita fé, mas quando nos vemos em perigos, quando nos vemos sob ameaças, como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós tiramos a nossa fé, colocamos ela de lado, esquecemos da nossa fé para não sermos machucados, para não sermos mutilados, para não sofrermos danos. Então a nossa fé é consistente, a nossa fé é sólida até a hora que aparece o problema, até a hora que aparece a dificuldade, até a hora que aparece a ameaça. Apareceu o problema, a ameaça, a dificuldade, então nós esquecemos em quem nós cremos. Nós esquecemos quem é o nosso Deus. Nós nos apartamos da nossa fé. Acontece isso conosco. Mas se nós tivermos uma fé como Sadraque, Mesaque e Abednego tinha, ou melhor, se nós tivermos realmente uma fé no nosso Deus, se nós tivermos comunhão com o nosso Deus, se nós soubermos quem é o nosso Deus, se nós estivermos alicerçados realmente no nosso Deus, a nossa fé não será inconsistente. A nossa fé não durará até a hora que vem o problema. Ao contrário, a nossa fé nos dará forças para enfrentarmos os problemas e sairmos ilesos dele. Ou ainda que saíssemos machucados. Sadraque, Mesaque disse o seguinte: nós sabemos que o nosso Deus pode nos salvar, mas ainda que ele não nos salve, nós não vamos adorar a ti, ó rei. Nós não vamos adorar a sua imagem. O que eles diziam? Nós sabemos que o nosso Deus tem poder para nos salvar, mas nós não sabemos os propósitos dele. Talvez o propósito dele seja que a gente suba junto dele agora. Muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos os propósitos do nosso Deus. Geralmente não conhecemos, a não ser que Deus nos revele o seu propósito. Ao contrário, nós nos conhecemos. Mas nós temos que estar firmados de que Deus tem bons propósitos para a nossa vida. De que Deus não erra, não tarda e não falha. E que Deus não nos abandona, Ele está sempre junto de nós. Ele tem bons propósitos para nós. Deus tem cuidado de nós. Então nós temos que estar confiantes nisso. Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram plenamente que Deus poderia socorrê-los. Mas se Deus não fizesse, Deus não erraria. Deus não falharia, Deus não os abandonaria. E isso vinha da fé consistente que eles tinham, da real fé que eles tinham. Irmãos, quando temos uma fé consistente e real, nós temos certeza que Deus pode todas as coisas. Deus pode nos dar todo o livramento, Deus pode mudar qualquer situação, mas ainda que Ele não faça, nós preferimos estar nas mãos dele do que nos submetermos a outros, submetermos a circunstâncias, situações, nos deixarmos levar pelo medo, pela dúvida ou nos apartarmos da nossa fé. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham certeza que Deus estaria com eles, socorrendo-os ou não, socorrendo-os ou chamando para junto de si. Deus estaria com eles. Enquanto ele estivesse aqui, Deus estava com ele. E se Deus os chamasse, eles estariam com Deus. Então eles não se apartaram da fé. Eles não submeteram ao rei. Eles não praticaram a idolatria. Não se afastaram de Deus, não renderam culto à imagem de escultura, à imagem do rei. Irmãos, é assim que precisamos estar. E ter certeza de quem é o nosso Deus, consolidados na fé, conhecendo o nosso Deus e com a convicção de que sejamos nós, de uma forma ou de outra, num lugar ou em outro, numa situação ou em outra, Deus sempre estará conosco. O que Deus espera de nós é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé
tem que ser real, tem que ser fortalecida a cada dia, para quando surgirem as dificuldades, quando surgirem as tempestades, quando surgirem os ventos tempestuosos, quando surgirem as ameaças, nós não nos apartarmos da fé, nós nos mantermos firmes na fé, confiando no nosso Deus e não nos apartando da vontade de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que a idolatria magoaria muito a Deus, que não estariam na vontade de Deus se se curvassem perante aquela estátua do rei, prestando culto a outros deuses. Eles sabiam que isso não era a vontade do rei. Irmãos, se nós sabemos que não é a vontade do nosso Deus, então paguemos o preço. Paguemos o preço. Não importa a ameaça que venhamos receber, não importa a penalidade que venhamos receber, não importa quão grande seja o problema que tenhamos que enfrentar, paguemos o preço. Porque na realidade, quem vai pagar o preço? Quem já pagou o preço por nós foi o Senhor Jesus Cristo, quando morreu lá na cruz, quando nos reconciliou com Deus, quando nos fez filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, nós temos junto de nós um Pai que sempre nos socorre, um Pai que sempre nos protege, um Pai que nunca nos abandona. Então não importa onde nós vamos ser lançados pelos homens, não importa onde nós vamos ser jogados pelas situações, não importa o que nos envolverá, quais as ameaças que estarão ao nosso redor, o importante é que Deus estará conosco. E nesta fé, nessa certeza, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente e ainda foram amarrados, irmãos. Eles foram lançados com roupa, quer dizer, era muito mais fácil o fogo pegar, era muito mais fácil o fogo acelerar, o fogo queimar. Tinha roupas ainda e foram amarrados para que não tivessem chances de defesa. Muitas vezes, irmãos, nós não teremos chances de defesa, nós não teremos como nos defender, nós não teremos como sair da situação, mas Deus sempre terá a saída, Deus sempre terá a resposta, Deus sempre terá como nos livrar. E isso que Sadraque, Mesaque e Abednego creram de todo o coração. E ainda que Deus não os livrasse, eles estavam prontos para se submeter à vontade de Deus, fosse ela qual fosse. Precisamos estar sujeitos à vontade de Deus, submeter a nossa vontade a Deus. Nossa vontade é a vontade de Deus, seja ela qual for, mesmo não conhecendo os propósitos de Deus. Mas para nos submetermos à vontade de Deus, temos que ter convicção de que Deus é conosco, de que Deus é por nós, que Deus não erra, não tarda, não falha, não nos deixa, não nos abandona e que ninguém nos ama mais do que Deus. Um pai sofre vendo seu filho sofrer. Deus sofre se nos vê sofrer. Então Deus está conosco. Deus sempre terá uma saída. Eu ouvi isso ontem ainda. Deus sempre terá uma saída. Precisamos ter essa certeza. Não importa se nós não sabemos os propósitos de Deus. Não importa se nós não entendemos os propósitos de Deus. Não importa se nós não conseguimos entender o porquê da situação. O importante é saber que Deus é conosco. E foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles amarrados. Mas eles podiam estar amarrados. Muitas vezes vamos nos sentir amarrados, impossibilitados de reagir, impossibilitados de mudar a situação. Mas não importa, nós não estamos vulneráveis, porque o nosso escudo, a nossa rocha, a nossa proteção, o nosso guardião, o nosso Deus, é o Deus vivo e ressurreto, é o Deus trino e poderoso, é o Deus que já venceu a morte, é o Deus que já venceu a Satanás e o seu demônio, é o eu sou contra o qual não há poder, e é aquele que disse: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. E Sadraque, Mesaque e Abednego sendo atirados na fornalha de fogo ardente, o rei ainda mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha, a ponto dos soldados que estavam ali para lançar Sadraque, Mesaque e Abednego serem mortos. Irmãos, muitas vezes a situação estará tão ruim, o problema que passaremos será tão dificultoso, tão árduo, e quando nós pensarmos que está tudo se resolvendo, vai se complicar muito mais a situação. A situação vai ficar mais terrível, se podemos dizer assim. O problema vai ficar mais complicado. O medo vai chegar mais forte. As ofensas, as ameaças vão se intensificar. O perigo vai se aproximar muito mais de nós. Então nós vamos achar que tudo acabou.
Se estava ruim, agora está pior. É nessa hora, irmãos, que nós temos que descansar no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego descansaram no Senhor. Não importa, rei. Não importa se vamos para a fornalha de fogo ardente 7 vezes mais quente. Nós descansamos no Senhor. Senhor, cumpra-se a tua vontade em nossas vidas. Que possamos nós, na hora das dificuldades, na hora dos perigos, na hora do medo, na hora das ameaças, na hora das situações de perigos reais, situações reais de perigo, nós possamos falar: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. Senhor, cumpre em mim o teu propósito, a tua vontade, mas eu não me aparto da minha fé. Eu não me aparto da certeza de que o Senhor está comigo. Eu não me deixo levar pelas circunstâncias, eu não me deixo levar pelos problemas, eu não deixo levar pelas ameaças. Eu não quero sair da sua vontade, eu não saio da sua vontade. Eu continuo crendo em ti, eu continuo tendo o Senhor como o único Deus. Eu vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu vou se for o seu propósito. Se não for o seu propósito, eu não vou. Mas eu não me renderei, Senhor, a Satanás e seus demônios, hostes e potestades malignas. Eu não me renderei aos prazeres do mundo. Eu não serei sucumbida às ameaças, às afrontas, aos problemas. Não, Senhor. Eu permanecerei firme na fé. Aconteça o que acontecer, Senhor. Eu não desviarei nem para a direita nem para a esquerda. Eu permanecerei firme na fé, porque eu sei que eu não estou só. O Senhor é comigo. Na hora do perigo, o Senhor vai afofar a minha cama. Na hora da doença incurável, o Senhor vai afofar a minha cama. Na hora da minha partida, o Senhor me acolherá. O Senhor estará comigo, o Senhor me receberá em teus braços. Eu não vou temer a morte, eu não vou temer o perigo, eu não vou temer a homens, a demônios, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, isso é real. Isso é real. Como já disse uma vez, por participar do Consegue, até pela minha profissão de advogada, eu já recebi muitas ameaças. Pessoas já foram no escritório para me matar, tirar a minha vida, me ameaçar. Irmãos, pela fé, porque eu não tenho força nenhuma, um sopro eu caio, um empurrão eu caio, mas pela fé, todos que me ameaçaram, e homens fortes, grandes muitas vezes, homens que estavam envolvidos com o crime, me ameaçaram. O que eu disse a eles foi: eu não temo homens, eu não temo a demônios, eu temo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você puder sobrepor ao poder de Jesus Cristo, faça o que quiser. E realmente, irmãos, fiz isso com toda certeza, de que Deus é comigo, de que só aconteceria alguma coisa comigo se Deus permitisse. Não cai um fio de cabelo se Deus não permitir. E que se Deus permitisse, Ele estaria comigo. Ainda que meu corpo fosse mutilado, ainda que fosse tirada a vida do meu corpo, a minha alma não sofreria mal algum. Porque Deus é o guardião da minha alma, Deus é o guardião da minha vida. E eu sabia que homem nenhum, demônio nenhum pode tirar a minha vida, porque eu não entreguei minha vida a demônios, eu entreguei minha vida a homens. Eu entreguei a minha vida ao Deus vivo e ressurreto, contra o qual não há poder. Ao Deus trino poderoso, eu sou, contra o qual não há poder. Ao Deus Salvador, ao Senhor Jesus Cristo, vivo e ressurreto, que já venceu a morte, que já venceu lá na cruz, que já fez propiciação pelos nossos pecados e que é o verdadeiro dono da minha vida. Então eu entendo quando Sadraque e Mesaque se posicionaram assim. É real, irmãos. Quando a gente realmente se firma na fé, confia em Deus e em meio a perigos, a gente não se aparta da fé, o inimigo não consegue agir. O inimigo, ainda que haja, que arme a cilada dele, Deus vem e desarma, Deus vem e muda tudo. O diabo coloca a mão numa situação, Deus vem e tira e muda toda a situação. Ainda que aparentemente nós venhamos sofrer. Claro, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados na fornalha de fogo, é lógico que eles não foram alegres, felizes, corajosos, peito aberto. Não, eles foram temerosos. Claro que ficaram com receio, sentiram até a sensação de ser jogado na fornalha. Imagina você caindo assim, sentiram essa sensação, sentiram esse medo, mas eles não se apartaram da fé.
Eles honraram a fé que eles tinham em Deus. Eles honraram a confiança que eles tinham em Deus. E Deus pôde retribuir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, nós impedimos Deus de agir. Não porque Ele não tem poder, não porque Ele não quer nos socorrer, não porque Ele nos ama, mas porque sem fé, as bênçãos de Deus não podem chegar até nós. Mas se nós nos mantivermos firmes na fé, ainda que sejamos lançados na fornalha de fogo ardente, Deus se fará presente para esfriar o fogo. Deus se fará presente para fechar a boca do leão. Deus se fará presente para nos ressuscitar se necessário for e se estiver dentro dos propósitos dele. Nem a morte nos vencerá, se Deus tiver o propósito que a gente ressuscite e continue nesse mundo. Mas certo é que a morte não nos vencerá, porque Jesus já venceu a morte por nós. Se nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos abrir os olhos nos braços do Pai. Desculpe, nós vamos abrir os olhos junto do Pai. Então, irmãos, por que temer o que pode nos fazer o homem? Por que temer as afrontas? Por que temer as ameaças? É nessas horas, são nestas horas que nós precisamos nos firmar na fé, ter uma fé real. E para isso, irmãos, é preciso ter comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É preciso saber o Deus que nós cremos. É preciso confiar em Deus de todo o coração. Não confiar em Deus só até a hora do perigo se apresentar diante de nós. Não ter uma fé inconsistente que muda conforme o vento, que muda conforme a situação que venhamos passar, que muda conforme o perigo que nos apresentar. A nossa fé tem que sobrepor o medo, tem que sobrepor o perigo, tem que sobrepor as afrontas, tem que sobrepor toda e qualquer situação que puder nos afastar da vontade de Deus. Confiar em Deus é crer de todo o coração, é crer a despeito de circunstância e situação, do perigo que se apresenta, é crer e ter a certeza de que nunca estamos sozinhos, que Deus não vai se apartar de nós, é ter a certeza de que ainda que o corpo padeça, a alma estará guardada, protegida. É ter a certeza que nós vamos deixar esse mundo, não pela mão de homens, não pela mão de demônios, mas quando Jesus Cristo nos chamar e fala: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. É nesta hora que nós vamos, irmão, quando Jesus nos chamar. Então, se você não tem essa comunhão com Deus, se você acha que não tem essa fé, busque a Deus de todo o coração. Creia, leia a Bíblia, porque você só vai conhecer Deus através da Bíblia. Busque o Santo Espírito de Deus, o batismo com o Espírito Santo, porque você vai ter comunhão com Deus e vai viver situações que você nunca vivenciou até hoje. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Isso vai te alicerçar na fé, vai te fortalecer na fé. E na hora do perigo, na hora das provocações, na hora das ameaças, na hora das afrontas, recorra-se a Deus e diga ao rei: eu não vou sair da vontade de Deus para fazer a sua. Diga aos demônios: eu não vou sucumbir ao teu agir, porque eu estou firmado na rocha, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já te venceu lá na cruz. Diga aos prazeres do mundo: eu sei o Deus que eu tenho crido, e é nele que eu me firmo. É a Ele a quem eu cultuo, a Ele a quem eu me entreguei, e a vontade dele é a minha vontade. Submeta a tua vontade à vontade de Deus. Submeta a tua fé à vontade de Deus. Submeta o teu existir à vontade de Deus, ao único Deus. Creia de todo o coração. Tudo é possível àquele que crê. Tudo. Aquele que crê pode ser lançado na fornalha de fogo ardente. Aquele que crê pode levar um tiro e não morrer. Aquele que crê pode levar um tiro e uma caneta e impedir que o tiro acerte nele. Uma caneta, irmãos? Uma tampa de caneta? Não. É Deus que coloca a mão. É Deus que impede. Irmãos, o importante não é não passarmos por problemas. O importante não é não termos afrontas. O importante não é os perigos se chegarem a nós. Nós estamos nesse mundo. Estamos sujeitos a isso. O mundo jaz no maligno. O importante é onde estamos firmados. O importante é a consistência, a realidade da nossa fé. A nossa fé realmente é real. Nós cremos em Deus de todo o coração, a despeito de circunstâncias e situações. Nós estamos fortalecidos no Senhor, nós temos comunhão com o seu Santo Espírito. Então, irmãos,
nós permaneceremos na vontade de Deus. Não importa o tamanho da ameaça, não importa o tempo que aconteça, não importa o preço que venhamos pagar, nós nos firmaremos no nosso Deus, porque sabemos que é Ele o nosso socorro, é o nosso refúgio, o nosso baluarte, o nosso rochedo, é Ele que vai vir e afofar a nossa cama, é Ele o nosso escudo, é o nosso defensor, é Deus o guardião da nossa vida, em cada segundo das nossas vidas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas o rei teve que olhar naquela fornalha e ver que eles não estavam sós, e por fim acabou até o rei se submetendo a Deus. Quando nós praticamos atos de fé, quando nós mantemos a nossa fé a despeito de circunstâncias e situações, as pessoas que não conhecem a Deus verão quão forte, quão grande, quão real é o nosso Deus, e verão que nós nunca estamos sozinhos. Passarão muitas vezes por nós e sentirão a presença desse Deus. E aí irão conhecer, querer conhecer, ter a vontade de conhecer esse Deus. A nossa fé, irmão, é para nós, para o nosso proveito, mas muitas vezes pode ser o motivo para que outras pessoas creiam de todo o coração, conheçam o nosso Deus e venham receber a salvação. Alicerce-se nesse Deus, firme-se na sua fé, fortaleça a tua fé com comunhão com o Espírito Santo, com conhecimento de Deus, com entrega total a Deus, e não se aparte dessa fé. Não importa o que venha te afrontar, não importa o que venha nos acontecer, não nos apartemos da vontade de Deus, descansemos em Deus, nos abriguemos em Deus, tenhamos certeza de que estamos protegidos, guardados por Deus, e que Deus nunca nos deixou, nunca nos deixará. Amém? Sadraque, Mesaque foi para a fornalha. Se nós tivermos que ir, irmãos, vamos. Mas cultuar outro Deus, nunca. Jamais. Há um único Deus. O Deus trino, poderoso, fiel, justo, misericordioso. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Elias, Daniel, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o eu sou contra o qual não há poder, o Deus trino e poderoso. É nele que estamos firmados, e é Ele que conduz e conduzirá a nossa vida, porque nós submetemos a nossa vontade a Ele. Nós entregamos tudo que somos e temos, tudo que viemos a ser a Ele, e nós o declaramos como o único Senhor do nosso ir, vir, deitar, levantar, pensar e realizar. Não deixaremos esse mundo enquanto Ele não nos chamar. Não importa as afrontas, os medos, os perigos, nós não seremos atingidos por eles a ponto de nos afastar da nossa fé ou da vontade de Deus. Creiam de todo o coração, confiem, porque Deus nunca te deixou, nunca te deixará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Irmãos, é tão bom a gente se sentir guardado, protegido por Deus. Não importa o que fale, o que faça. Eu, com toda sinceridade, não tenho medo de nada. Claro que o medo vem, se eu passar uma situação difícil, eu vou ter um medo. Mas, irmãos, confio em Deus de todo o meu coração. Confie em Deus de todo o coração. Confie. Deixe Deus agir. Não importa o tamanho do problema. Não importa as ameaças de Satanás e seus demônios. Nós temos um Deus todo-poderoso contra o qual não há poder, que já venceu a tudo e a todos, e até os demônios têm que se submeter a eles. Creia nisso de todo o coração. Final de semana muito abençoado, muita presença de Deus, muita comunhão com Deus, muita proteção de Deus. E quarta-feira estaremos aqui com as orações. Não se esqueçam de deixar o pedido de oração e creio de todo o coração. Vamos nos inscrever nesse canal, vamos compartilhar esse canal, vamos fazer esse canal transpassar as barreiras do Brasil, vamos, as fronteiras do Brasil, vamos, é com você. É com você. Essa é a sua parte, a minha eu estou fazendo. Que Deus abençoe a todos com muita paz, muita saúde. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias.